Bem-vindos a mais um ConturbiCast. Prospecção é técnica e se aprende. Qual que é o seu big plan? Que não acaba nunca. Exatamente isso. Bora! Bem-vindos a mais um ConturbiCast, seu podcast sobre marketing, empreendedorismo, liderança. E hoje a gente vai falar de uma coisa muito nobre, uma causa que todo mundo deveria parar para pensar, que é trazer as pessoas vulneráveis para aprenderem. E a gente normalmente fala muito de IA, de coisas rebuscadas, futurismo, mas hoje a gente vai falar de ONG, de propósito. E para falar disso, Sônia de Almeida está aqui comigo, diretora da AFESO. O que é a AFESO, Sônia? Seja bem-vinda. A AFESO é a Associação Feminina de Estudos Sociais e Universitários. A AFESO é uma instituição que promove o desenvolvimento de meninas e mulheres através da educação. E aí, como que você começou na AFESO? Eu sempre trabalhei, fui ligada a voluntariado, né? Minha família toda sempre tinha algum trabalho voluntariado, então eu cresci assim. Só que aí eu fui pro meio corporativo, né? Como todo mundo, passei 35, 40 anos no meio corporativo, acabei saindo do meio corporativo e tive a proposta de ir para a AFESO. E foi bem interessante porque eu tô lá há 4 anos. Foi quando eu vi a oportunidade de colocar e catalisar aquilo que eu aprendi no meio corporativo e trazer para a ONG. E a AFESO é uma ONG muito preocupada nessa questão de profissionalização. Então é uma instituição que tem 60 anos, que está até engateando ainda na profissionalização, mas sempre foi muito preocupada na questão da auditoria. Todos os nossos processos são auditados, a gente tem uma questão de compliance, a gente tem uma questão de organização dos processos, e aí eu acho que eu pude catalisar tudo aquilo que eu trouxe, né? Tudo aquilo que eu aprendi no mundo corporativo para a AFESO. E aí eu tenho 4 anos que parece que são 25. Passa muito rápido. E eu acho que parece 25 porque eu me incorporei muito fácil, né? Eu gosto muito de trabalhar na AFESO. Eu brinco que com todos os problemas que se tem uma ONG ou qualquer outra instituição social, que é dinheiro, né? Você tem que captar dinheiro para fazer suas ações. Não tem um dia que eu não acordo feliz e durma feliz. Muito difícil, né? Então, as pressões são outras, mas eu gosto muito do que faz. Né? O impacto é diferente e você vê o resultado ali. Você falou uma coisa legal, assim, né? De governança. Quando a gente fala de ESG, tem um papel muito grande no social, uma ONG. E se uma ONG não tem uma governança, ela não consegue entregar o social. Isso é interessante. Então, na hora que você vai atrás de compliance, mostrar todos os seus processos, você consegue dar confiança para quem está interagindo com a ONG, está fazendo aquela coisa acontecer. Como que é o trabalho do dia a dia da AFESO? Com quem que ela trabalha especificamente? Qual que é o foco hoje? Qual que é o propósito da AFESO? Né? A promover o desenvolvimento de meninas e mulheres através da educação. Esse é o propósito principal, né? E aí eu acho legal contar um pouco da história, se você permitir, só um parêntese do como começou. Então a AFESO tem 63 anos, vai completar 63 agora, é uma jovem mulher ainda, e ela começou há 63 anos atrás. Imagina, a pauta da mulher não era valorizada, não tinha essa pauta, né? Para você ter uma ideia, naquela época, uma mulher que era casada, para ela trabalhar, ela precisava entregar uma carta do marido autorizando. E olha que é um passado recente, 60 anos, né? E aí, através de algumas mulheres que a gente vê que foram muito visionárias, que desde aquela época entendiam a importância da mulher dentro da família, dentro da educação e dentro da economia, né? Dentro da geração de rendas. Essas mulheres visionárias se juntaram e falaram assim, nós vamos tentar arrumar alguma coisa. Foram mulheres que estavam perto ali do Morumbi e vão tentar ensinar alguma coisa para que se possa dar renda para essas mulheres. E elas começaram fazendo a arte do arraiolo. Então elas faziam tapete através do arraiolo.
A gente ainda tem alguns lá, inclusive, que a gente guarda com muito carinho, né? E a partir daí começaram a vir mulheres, né? Eu falo que a FESO, ela foi construída em muitas mãos e com muitas estratégias no decorrer desses 60 anos. As mulheres vieram, começaram a aprender. O que começou-se a notar, né? Que o objetivo não era apenas dar uma profissão para ela ou uma técnica para que ela tivesse renda. Existia necessidade de transformar um pouco a vida daquela mulher. Só que as mulheres que vinham eram mulheres que estavam mais... eram mulheres mais velhas que tinham a sua vida um pouco mais estruturadas. Já eram casadas, já tinham filhos. E aí você mudar a rotina ou intervir, não sei se a palavra correta é intervir, mas promover uma mudança em mulheres que estão com uma vida um pouco mais enraizada é mais difícil. Aí o que aconteceu? Eu falei, então vamos mudar um pouco a faixa etária, vamos diminuir a faixa etária. E aí começou-se aí com 15, 20 mulheres que trabalharam com a gente, mudou-se o foco e começou-se com os cursos técnicos. Então assim, vamos pegar mulheres mais jovens, só que as mulheres mais jovens a gente tem que dar uma profissão para essas mulheres. Na época focou-se em gastronomia e enfermagem e um curso de hotelaria, com mulheres mais jovens, meninas mais jovens. No decorrer desses cursos, notou-se também o quê? Essas meninas chegavam na FESO com um gap educacional grande. Não tinham o básico. Não tinha o básico para acompanhar o técnico. Opa, então acho que a gente precisa ajudar essas meninas em questões básicas, matemática, português, ciências, uma questão um pouco de cultura, né? Mas para fazer isso, o que a gente vai fazer? Nós vamos pegar meninas mais jovens ainda. E estamos no Começar estágio... lá na base da base. Exatamente, mudar a base mesmo no início. Então hoje a gente tem meninas de 8 a 25 anos. Então, começamos toda a com criação, mulheres né? acima de 25 e hoje é 5. E aí hoje a menina tem condições de ficar com a gente dos 8 anos e sair com 24, 25 anos. Então a gente, até o ensino médio, ela tem condições de ficar com a gente. E aí funciona como se fosse um reforço para ela ali, ela tá na escola, ela precisa estar na escola para estar com vocês também, ou não? Obrigatoriamente ela precisa estar na escola formal, tá? A gente trabalha com contraturno. Então como é que funciona? Hoje eu tenho 3 caminhos básicos. O primeiro é o apoio escolar, então que são meninas de 7, 8 até seus 12 anos. Então ali eu dou todo o apoio para que ela saia realmente. Eu brinco que é ali que a gente ajuda na aceleração educacional da menina, né? Então eu dou todo o apoio para ela ali, para ela ter força suficiente, conhecimento suficiente para seguir em frente, tá? A partir dos 12, 13 anos, eu tenho o que eu chamo de cursos livres, que está muito focado na área de tecnologia. E por que tecnologia, né? Fazendo um parêntese também, isso é novo, é muito novo na FESO. A gente começou a ver que a área de tecnologia, ela emprega. Só que ela emprega a quem tem, no mínimo, uma base. Então, por que não pegar nessa fase dos 13, 14, 15 anos e a gente já dá uma base nisso? Então, hoje a gente tem curso de desenvolvimento web. Eu não estou falando de dar base aprendendo Excel, não. Estou falando de dar base dela aprender desenvolvimento, dela aprender a tecnologia inicial mesmo até desmontar a máquina elas fazem, né? Legal. Então eu tenho desenvolvimento web, eu tenho internet das coisas, eu tenho energias renováveis, porque a gente foca muito também... Quando você fala de IoT, né? Internet das coisas. Internet das coisas. O que vocês ensinam lá? Que foi uma das coisas que eu vi no site, eu fiquei até curioso, né? Porque é difícil até achar um curso de IoT hoje, né? O que vocês fazem lá? Porque isso é curioso, né? Foi uma das coisas que eu batei o olho ali e falei, cara, o que será que eles estão fazendo? A gente tem uma parceria com o Senai, nesse caso também, junto tá? com a indústria, né? Então, isso, no fundo,
Elas, inclusive, elas fazem uma parte de elétrica e é muito engraçado, porque elas falam assim, mas elétrica, mexer com fio, né? E aí no começo tem uma certa resistência e depois, assim, acende a primeira lâmpada, é palmas, né? É muito diferente. O Senai comenta com a gente, fala assim, nossa, é muito diferente dar esse curso para menino e dar um curso para menina, né? O menino fala assim, nossa, acendeu a luz. A menina se abraça, chora, que legal, conseguimos, aquela coisa que é da mulher, né? Que é da mulher mesmo, a alegria feminina mesmo. E a partir daí ela vai para a área de programação. Então ela tem elétrica nos primeiros meses e aí ela vai para a área de programação. Porque quando a gente fala de que a gente vai automatizar uma casa, não é tão fácil, né? Não é uma Alexa que você simplesmente vai. Então, ela aprende exatamente o básico da automação. Então, ela tem uma parte teórica, só que a grande parte do curso é prática. E como funciona esse curso? Ele é anual, mensal? Como são os períodos que essas mulheres ficam com vocês? É anual. Todas as 3 linhas que a gente tem, seja o apoio escolar, seja os cursos livres, seja os cursos técnicos, a menina fica 1 ano com a gente. Hoje, a base de quantas mulheres estão presentes trabalhando com vocês lá, estudando com vocês? Passam por nós 1.000 meninas, mais ou menos. Por ano, que legal. Se nós não tivermos cursos, porque às vezes a gente tem cursos que são de curta duração. Então, às vezes isso aumenta, né? Então, a gente consegue aí impactar 1.000 meninas e mulheres no decorrer de 1 ano. E aí a gente fica curioso de saber de histórias, que eu imagino que deve ter várias histórias de sucesso. Eu queria que você contasse algumas, assim, pra gente entender o impacto que a FESO tem na vida dessas mulheres. A gente tem várias, né? A gente tem meninas que já estão no exterior, estudando no exterior. Eu tenho meninas que estão nas empresas parceiras, né? Então, até a empresa que apoia o nosso curso de Internet das Coisas, Schneider, tem várias meninas que são da FESO e estão trabalhando lá. Então, isso é um caso sério. Tem muitas meninas que voltam para serem voluntárias. Ela vê o potencial dela e vê o legado que ela pode deixar também, exatamente, né? Então, a gente tem caso de um curso de enfermagem bem interessante que a gente sempre conta. Tem uma conselheira nossa, a gente tem um conselho, né, acima da Sônia, que levou o pai num determinado hospital e no final do tratamento, o pai dela ficou lá bastante tempo, no final do tratamento ela foi agradecer a todos os médicos e enfermeiras e uma das meninas, ela foi lá agradecer, falou assim, olha, meu pai adorou você, mas aí ela falou assim, ai, que bom, né? Onde você estudou? Eu estudei numa ONG, numa ONG, na FESO. E aí diz que foi aquela emoção, porque é justamente na instituição em que ela é conselheira. Né? Então, a gente acaba tendo essas grandes alegrias. Cara, você falou de conselho. É uma das coisas que é até difícil de falar, assim, quando você fala de ONG. Como que você monta um conselho desse? Né? Porque a gente tá falando de voluntariado. Né? O quão difícil é você ter um voluntário que está ali presente com você o tempo todo. E conselheiro, tem esse mesmo problema? Ou as pessoas veem o valor percebido de ajudar e fazer parte dessa causa? Como que é? Olha, a FESO não pode reclamar do conselho que tem, né? Então, são pessoas que são convidadas e que são pessoas que estão, inclusive, há muito tempo no conselho, já desde antes da minha ida para a FESO, mas são pessoas que realmente se dedicam, né? Que entram no carro e se precisar ir na unidade vai, se precisar, que se doam realmente em causas, em campanhas, em prol da FESO. Toda vez que eu tenho alguma dúvida, né, alguma coisa, é a eles que eu recorro. Né, gente, a gente está com essa situação, e são várias as situações. E a gente tem um conselho muito plural. Então, eu tenho pessoas que são muito mais ligadas a eventos, eu tenho outras que são muito mais ligadas ao mercado financeiro, outras muito mais ligadas à área administrativa. E isso é bem interessante, porque quando eu falo de uma ONG, por mais estruturada que está, né, ainda é precário muita coisa, né? Para eu ter bons profissionais, é dinheiro que eu tenho que investir.
E quando eu tenho bons conselheiros, né, e que são conselheiros que estão lá para se doarem mesmo, é uma bênção. A Afeso não pode, são pérolas mesmo que a gente tem na Afeso. Quando você fala de parcerias, como funcionam as parcerias que vocês têm hoje, né? Você falou da Schneider, como que funciona? Eles vão atrás via RH ou são programas de inclusão? Como que as corporações estão percebendo o valor que vocês entregam? A Afeso, como é que ela está dividida, né? Então, assim, eu tenho uma área que é de desenvolvimento institucional, que cuida exclusivamente de captação e de formatação de projetos. Então, eu tenho de tudo, Douglas. Eu tenho empresas que vêm de uma forma voluntária e falam assim, olha, a gente tem esse projeto e a gente queria saber se a gente pode aplicar na Afeso. Tá? Como a gente também desenha determinados projetos e a gente leva para alguns parceiros que a gente considera que a causa é importante, né? Então, quando a gente fala da internet das coisas, a gente tem algumas empresas de tecnologia, porque a gente sabe que, inclusive, a facilidade deles absorverem essa mão de obra, né, é mais fácil. Tá? E a gente tem projetos que são projetos incentivados, que aí são projetos muito mais ligados ao governo, né? Então, é o Condeca, Funcad, que são ligados ao setor público. Quando a gente fala de educação, a gente tem que falar dos profissionais que estão por trás dos professores. Que tipo de professor dá aula lá na Afeso? Como vocês buscam esses profissionais e montam a grade curricular dos cursos? Tá. A gente tem, né, uma área pedagógica que monta a estrutura desses cursos e a gente faz a seleção de professores, tá? A gente tem uma parte que são até voluntários, mas é uma pequena parte que está na área educacional. A grande maioria são realmente colaboradores, tá? E aí, quando a gente fala de ONG que cuida de pessoas em vulnerabilidade, não adianta ter só a técnica. Não adianta. A técnica é extremamente importante, né? Mas eu preciso, antes de mais nada, de instrutores que gostem de gente, que tenham paciência, que tenham carinho em lidar com gente. Esse é o primeiro requisito. Aí depois a gente fala assim, não, então agora vamos ver se ele sabe a técnica. Porque se ele não souber, a gente tenta ensinar. Mas o carinho que você tem que ter, o acolhimento que você tem que ter com aquela menina dentro da sala de aula, tem que ser um instrutor diferenciado. É diferente, né? Eu tenho um público, Douglas, que é um público vulnerável. É um público que tem histórias difíceis. E o que a gente faz? A partir do momento que aquela menina passa do portão para dentro, o trabalho que a gente faz é que assim, ó, o que ficou para fora ficou, agora aqui dentro é diferente. Aqui dentro você tem que focar naquilo que você não quer. Eu não quero mais ter a mesma história. Sua história é importante, mas não é aqui. Aqui você vai traçar uma nova história, uma nova vida. E é difícil, né? Como é que eu falo para ela que ela não teve... Ela veio e está morrendo de fome e ela vai aprender matemática comigo? Tem que ser isso, né? Tem que ser um super-herói. Então, o professor tem que ser diferenciado. Ele vai ter que entender o que está por trás, às vezes, até de uma rebeldia. Às vezes, quando você olha aquela rebeldia, na hora que você vai conversar com a menina, você fala assim, entendi. E aí, se a gente tenta reverter. Então, voltando à sua pergunta, para trabalhar em qualquer instituição, não é só na Afeso. Se você não tiver a questão do acolhimento na veia, a questão de gostar de gente, não serve. Eu tenho, às vezes, umas conversas aqui que vão muito além do futurismo, assim. A gente fala muito de IA, de tecnologia e o marketing e tal. E eu sempre tento botar o profissional que está aqui na minha frente, que está pensando tão lá na frente, de quem ele está deixando para trás. Que são as pessoas vulneráveis. Para a gente tatear quais são esses maiores problemas das mulheres que chegam lá para vocês. Você falou de nutrição, que é alimentação, falou da educação básica. O que mais tem de problemas que elas enfrentam que a gente desse outro lado aqui poderia começar a olhar e ajudar você de alguma maneira?
Quando a gente fala em vulnerabilidade, sempre vem pra gente a questão financeira, né? Acho que é a primeira questão, financeira. Não ter acesso a nada sem dinheiro. Então a gente vai lá, ajuda financeiramente. Ajudar financeiramente é bom? Lógico que é. Mas com a pandemia, com o advento da pandemia, eu acho que acabaram vindo outros problemas, né? Que é a questão da saúde mental. É geral. Não é só em crianças, em jovens vulneráveis. Mas quando eu falo em jovens vulneráveis, o problema é maior nisso. Então, ela não tem o mínimo de apoio. E aí eu estou falando também de famílias sem estrutura para dar apoio. Então, além de tudo isso, né? Então, você dá uma comida, você dá um dinheiro, alguma coisa assim, é mais fácil do que você mexer na estrutura emocional dessa menina. Você dá reforço emocional para essa criança. Então, esse é o nosso grande desafio. Vocês conseguem trabalhar a parte de saúde mental lá também? Tem psicólogos, tem um trabalho também de saúde mental? A gente tem assistente social e a gente tem psicólogo. Como é que é a metodologia da FESO, tá? Eu acho que essa sua pergunta tem a ver com a metodologia. A FESO, ela está focada num tripé metodológico, tá? A gente tem o técnico, mas o técnico, gente, é assim, hoje em dia, na minha época não, né? Na minha época era Barça, mas hoje em dia a gente tem o Google, a gente tem acesso muito mais fácil. ChatGPT, a gente tem, né? Mas a gente tem isso muito forte, porque eu quero as meninas, para elas bem colocadas no mercado, eu preciso de ter o técnico, tá? Mas ainda é o mais fácil. E aí a gente tem um trabalho socioemocional com essas meninas também. Como é que funciona isso? Eu tenho dentro do meu curso algumas disciplinas. Uma delas é formação humana. O que eu trato nessa formação humana? Eu trato de valores, de princípios, daquilo que qualquer ser humano tem que ter em qualquer lugar. Que para ele ser um bom ser humano, ele tem que ter. Então eu tenho que falar de honestidade, eu tenho que falar de que a menina não vai conseguir trabalhar sempre com todo mundo, não vai conseguir se relacionar sempre com todo mundo que ela ama, que vai ter pessoas que vai ter que discordar, e o discordar é normal, que o diferente é normal, que você vai ter hierarquia, que você vai ter chefe, né? E que você precisa entender que a gente vive numa sociedade, né? E isso quando eu tô falando pós-pandemia, onde eu tenho meninas ali que ficaram 4 anos enclausuradas por causa da pandemia, é difícil, porque no principal período, né, de formação social, ela estava em casa. Não teve interação humana. Nenhuma, né? E pelo contrário, eu falei para ela o tempo todo o quê? Né? O que a gente falou para as nossas crianças? Durante esse período, você vai ficar com o celular e vai ficar na frente da tela. E, de repente, eu falo para ele assim, você não vai mais ficar na tela. Sai. Né? Então, a gente tem que lidar com isso. Eles passaram muito tempo fazendo perguntas e eles mesmos respondendo, se olhando no espelho. E aí, quando ele sai para a sociedade, a questão da saúde mental, então, assim, um não é muito difícil para eles. Ele ser criticado por alguma coisa tem muito mais peso do que tinha antes, porque ele não consegue entender aquilo. E a gente tenta trabalhar isso, né? Através do quê? Através tanto da disciplina de formação humana, como um trabalho que a gente tem, que a gente chama de tutoria. É como se fosse um coaching, tá? A gente tenta fazer, na grande maioria das meninas, a gente tem esse trabalho, que nada mais é que um bate-papo. É um bate-papo para saber das escolhas delas, para saber como é que está o papel dela de filha, de amiga, com o namorado, de irmã, como é que ela está dentro da FESO, né? Com os professores, né? E isso nos ajuda muito a quê, né? E não é um atendimento psicológico, tá? É um bate-papo que ele faz no jardim. No início a menina não quer, acha estranho,
No final do ano, ela está procurando a tutora para contar a novidade, né? É um bate-papo para mostrar para ela que assim, ó, a vida é dura, sim, a vida vai ter suas alegrias e vai ter suas dificuldades, mas vai valer muito das escolhas que a gente faz. A gente tem as boas escolhas e as más escolhas. O livre-arbítrio é dela. Mas como é que a gente pode, né? Mostrar quais são os melhores caminhos. Um plano de vida para a gente montar e ter as melhores escolhas, independente do histórico. O histórico ela tem que agradecer. A partir dali, o que ela faz da vida dela. E a gente tenta fazer isso desde as menores. O que ela tem que ser grata. Tá? E o terceiro pilar é a família. O fortalecimento da família. Sim, a menina fica com a gente o ano todo. Porém, ela fica 2h30. Eu não mudo ou intervenho ou eu ajudo um ser humano em 2h30. Mesmo que seja diário. Até porque ele fica 2h30 comigo, baixou o portão, é outra vida. Tem até um choque de realidade, né? Exatamente. Tá num ambiente super confortável, tem a atenção das pessoas, ele volta pro mundo real, ela volta lá e fala, cara, por que eu tô aqui? Eu tenho pais que falam assim, ela não quer mais ir pra escola formal, ela não quer mais, ela quer ficar aqui. Eu falei, não tem jeito. Mas, e a mulher consegue fazer mais do que um curso, por exemplo? Eu faço um técnico de enfermagem, depois eu vou fazer um de gastronomia, ou não? Se ela tiver nessa faixa, sim, tá? Então, às vezes a menina é nova, às vezes ela faz muito curso livre. A gente tem um curso livre de gastronomia, não é só no de tecnologia. E ela se empolga e ela vai pro técnico de gastronomia, tá? E a gente teve ao contrário também, a gente teve meninas que fizeram técnico e falaram assim, puxa, mas eu queria um pouco mais de tecnologia. E fez um curso livre de tecnologia. A gente tem essa flexibilidade, desde que esteja, sim, naquela faixa etária até os 24 anos. Mas voltando a falar do tripé metodológico, sim. O outro é trabalhar a família. Então, para que ela estude na FES, eu tenho 3 questões. Estar no curso formal, não ter um mínimo de faltas, então ela tem que ter uma frequência e participar de todas as atividades, e eu tenho que ter a participação da família. Como é que é essa participação? Eu tenho reuniões que são bimestrais, tá? Com o responsável, tá? Não necessariamente é pai e mãe. No fundo, eu tenho reuniões com aquela pessoa que é responsável pelo desenvolvimento daquela menina. Ah, mas o que a gente fala com eles? Tudo. Então, inclusive, o que sai da preceptoria, os assuntos são muito comuns. Aquilo que é comum, a gente leva para os pais. E a gente tenta conversar com eles mesmos, de que assim, ó, como é que ele se aproxima da filha ou da menina que ele é responsável? Como é que ele lida com a questão das redes sociais? O quanto que é importante, nem que seja rapidinho, fazer desde uma limpeza da casa junta, como comer junto, sentar numa mesa junto. A gente faz um trabalho que a gente chama de escola da família. E a gente tem esse trabalho, essas reuniões. Está sendo bem interessante, o grupo está aumentando. Por quê? Porque os pais também estão com dificuldade de lidar com os filhos pós-pandemia, gente. Eu bato na tecla da pós-pandemia porque a educação está diferente. E nós não fomos, a gente não aprendeu, não existe escola, né, para o pai assim, pai, agora pós-pandemia você faz isso. Não, porque a pessoa também ainda está fragilizada. Eu tenho pais frágeis. Quando você fala de pai frágil, como fazer um raio-x de que é um pai frágil, para a gente entender? É o cara que está displicente, ou ele dá atenção, ele está aflito? Quais são as características desses pais, assim, até pra gente entender como que a gente pode ajudar esse pai que tá aflito com o filho dele que não consegue estudar direito, ou que não tem saúde mental, ou ele mesmo não tem saúde mental. O que você vê de característica desse pai frágil? Eu tenho famílias onde os responsáveis trabalham 24 horas por dia, né? Já não tinham tempo suficiente, eles trabalham de domingo a domingo. Tá? Quando chegam em casa... o conversar com o filho, né, é um tempo muito reduzido. Então, eu não acho nem que... Não é displicência, não. É, às vezes, não saber lidar... como é que eu dou uma bronca no meu filho? É muito diferente de quando minha mãe me dava bronca.
não é não, né? E se você Hoje em deitar dia- o sim, você toma uma chinelada ainda. Exatamente, né? Hoje em dia é diferente porque a argumentação da menina é diferente. Uhum. E outra coisa, hoje em dia, se você não tomar, não tiver muito perto, e que é uma grande dificuldade dos pais de hoje, o adolescente, a criança, ela tem meios, né, através da tecnologia, de você nem saber o que ele está fazendo. Isso é muito louco que não é só das famílias vulneráveis, né? Isso não. é da comunidade, da sociedade Não, isso é uma em coisa geral. de sociedade, é uma coisa de sociedade. De sociedade, pós-pandêmica. Isso é... E assim, esse tipo de trabalho, vocês conseguiriam exportar para escolas particulares, faculdades, apoio? Como que é essa sinergia com outros órgãos? A gente já teve experiências. A gente tem uma questão de que, assim, por filosofia, a gente trabalha só com meninas, Uhum. né? Então, o que a gente já levou muito para fora? A nossa metodologia de formação humana, e a gente tem também um trabalho de formação de voluntários, tá? Porque quando o voluntário chega numa instituição, ele também tem que estar muito preparado, né? Porque existe uma linha tênue entre você se envolver, porque as histórias são histórias muitas vezes chocantes mesmo, e às vezes se você não está preparada, né, ou você sai pior, né, ou você se vitimiza como a pessoa. Eu brinco que assim, ó, vulnerável não pode cuidar de vulnerável, porque senão a gente se espelha e a gente começa a não conseguir ajudar, a ver alternativas de fora. Então a gente tem um trabalho para formação de voluntários, e a gente tem um trabalho que a gente já chegou a levar, às vezes tem outras instituições, ou mesmo escolas, que falam assim, puxa, leva o trabalho de formação humana pra gente, vai lá dar uma palestra, faz um trabalho de pelo menos uma semana com os nossos professores. Cara, é a história do avião, né? Que você caiu a máscara lá, põe primeiro em você, depois você salva o outro, né? Exatamente, exatamente. Se você não tá bem, não tem como você socorrer o outro, né? Bem sobre isso, é bem sobre isso. A gente conversa muito e a gente tem muito trabalho com os nossos voluntários. E com os professores também, com os instrutores. Porque não é fácil a carga, né? Então, quando você faz preceptoria e você tá tete a tete, e a menina começa a ter liberdade de lhe contar tudo, às vezes você quer falar assim, nossa, para, que é melhor, né? Porque são histórias que realmente, gente, não são boas histórias. E que a gente tem que fazer de tudo para ajudar, porém não entrar. E aí é uma linha muito tênue. Mas dá para fazer, dá. A gente é treinamento, é foco, dá para fazer. E de estratégias de captação de recurso, como vocês fazem para angariar fundos para manter a ONG funcionando e entregar o trabalho de excelência de vocês? A gente tem, através da equipe formada, né, que a gente tem focada 100% na captação, e aí a gente tem um leque, e a gente inventa também mais coisas se precisar para ter as doações, tá? Então, se você é pessoa física, a gente tem campanhas de nota fiscal paulista, onde você pode favoritar a FESO. A gente tem a campanha de aniversário, onde a gente faz toda uma página para que os seus convidados doem para a FESO, e a gente faz todo o monitoramento disso junto com a pessoa. A gente tem campanhas, nós vamos iniciar agora, inclusive, uma campanha de material, adote o material de uma menina, tá? Que legal. Nós vamos iniciar agora. Eu já fez isso para Lara Mara. Ah, legal. Algumas vezes. A gente vai iniciar agora, porque a gente está mudando a metodologia, até por causa dessa questão que eu te falei, de reforçar português e matemática. E a gente vai mudar toda a nossa metodologia, vai dar uma atualizada, e isso é custo. A gente tem salas patrocinadas, então tem empresas que patrocinam sala. A própria Schneider, a gente tem a sala Schneider, em que ela banca a sala e as alunas. A gente tem doações diretas via imposto de renda. Entendi. Né? Então você repassa uma parte do imposto de renda para as ações, para projetos específicos da FESO.
E a gente tem também construções de projetos específicos para a empresa. Então, a empresa tem um trabalho social, mas ela quer que outra pessoa, a instituição, estruture. A gente também faz isso. Um dos grandes desafios da ONG é tentar salvar, né? Ajudar o máximo de gente possível. E é praticamente impossível. Então você tem que fazer um processo seletivo ali para entender quem que você consegue ajudar. Como que vocês conseguiram chegar numa fórmula de achar as meninas que realmente querem mudar o status dela e mudar as suas histórias? Como que é esse processo aí seletivo? O processo seletivo, ele parte, né, da inscrição da menina, depois uma entrevista com a família e com a menina. É feita uma análise também financeira, então realmente a gente cuida de pessoas com baixa renda, então esse é um critério. E depois a gente parte para um nivelamento. Quando eu falo nivelamento, é assim, quais são os cursos que a gente tem em que realmente a menina tem condições de estar participando. Tá? Não é de exclusão, mas é de nivelamento mesmo, assim, Então, ela vai para esse curso, essa outra vai para esse curso, mas para que a gente consiga realmente, é quase impossível, mas a gente tenta, cada ano, dar uma educação personalizada, tanto quanto numa escola particular. Né? Numa escola particular tem isso. Então, a gente está caminhando para isso. E falar de evasão, né? A gente tem isso até em escolas particulares, que os alunos estão desencanando de estudar. Cansaram porque preferem ficar no celular, no mundinho dele fechado, principalmente pós-pandemia. Como que é isso lá para vocês e o que vocês têm de trabalho para tentar trazer esse aluno e prender, reter ele com vocês lá? A gente tem sim uma questão de evasão, né? Talvez bem menor do que as escolas públicas, pelo que eu tenho conversado com amigos que estão na rede pública, mas a gente sim depara com a questão da evasão, né? A gente tenta trabalhar a evasão tanto com as famílias, né? Então eu preciso de um suporte, de alguém que dentro da família incentive, como a gente também tenta trabalhar na metodologia. Então não dá para ele ter aula de matemática ou português igual ele tem na escola formal. Então a gente muda a metodologia mesmo. Ele sabe que ele vai aprender alguma coisa, mas num formato diferente, num formato mais lúdico. Ele vai para a cozinha, né? Ele vai aprender literatura no jardim. Então a metodologia é uma dessas alternativas, né? Mas a gente lida sim com evasão. Eu acho que de 2 anos para cá mais, e aí nas tutorias, conversar muito sobre o projeto de vida dele, que quanto mais ele se afasta da educação, mais longe ele fica dos objetivos dele. Se ele quer mudar a história dele, não existe outra opção do que a educação. Não tem. Concordo 1000%. Não existe. Não existe, né? Assim, o país tem que se voltar muito aí, independente, né? Isso é uma questão de sociedade, tem que se voltar muito para a questão educacional. A educação é a que vai efetivamente salvar a sociedade de grande parte dos problemas que a gente tem hoje. Quando eu tenho educação, eu consigo me equilibrar, eu consigo entender o que uma empresa precisa, eu preciso entender o que é a construção de uma família e o quanto que eu posso ajudar meus filhos. É sempre através da educação. Eu crio melhores médicos e aí eu melhoro a saúde. Eu crio melhores professores e aí eu melhoro a educação. É uma engrenagem. E nessa engrenagem eu puxo a sardinha para a educação mesmo, porque eu venho de uma família uma família extremamente humilde, e o que salvou a minha família foi a educação. Então eu venho de um pai que era metalúrgico e que foi faxineiro, de uma mãe que sempre foi faxineira, de uma avó que foi cozinheira, e que a partir daí a educação era tão importante para os filhos, e que foi por causa da opção deles de investir na educação que hoje a Sônia está aqui. Senão, não. Então, para mim é extremamente importante isso.
quando você falou da ajuda, né? Como é que a gente pode ajudar? Os meios de comunicação têm que divulgar e bater na tecla da educação. A educação está diretamente relacionada também à questão da saúde mental. A evasão escolar está muito acontecendo porque ele não consegue acompanhar o estudo, e quando ele não consegue acompanhar o estudo, ele cai no desânimo e ele acha que ele não é capaz. Quando ele acha que ele não é capaz... Você perdeu o aluno. Eu perdi o aluno e eu perdi um indivíduo com autoestima. E sem autoestima, a gente não faz nada. Então, volta de novo, é educação. Eu sou suspeita para falar de educação. E falando de você, Sônia, onde você busca conhecimento, onde você se educa? Porque eu acho que todo líder, grande líder, ele continua sempre buscando mais conhecimento. Eu estudo, eu procuro ficar com pessoas que sejam bem mais ativas que eu, né? E tem muitas pessoas, né? Eu procuro pegar conselhos, muitos conselhos, tomar decisões isoladas é muito ruim, né? Se olhando no espelho é muito ruim. Eu procuro ler muito, mas muito mais do que isso, eu procuro estar na linha de frente. Às vezes sou até criticado um pouco disso. Puxa, você tem que ficar um pouco à parte. Você está muito no operacional, né? Mas a minha criatividade e o meu entendimento tá quando eu vou ali e falo com a menina. Então, eu não consigo me privar de não falar com o pai, de não falar com a mãe, mesmo estando realmente numa posição que não dá tanto. Antes dava mais. Eu comecei na FES como uma diretora da escola, né? Hoje estou diretora das 3 unidades, numa posição mais executiva. Eu nunca parei de fazer trabalho voluntário. Então isso me ajuda muito. Me ajuda a entender. E quando vocês falam de expansão, tem mais unidades no horizonte? Vocês querem aumentar o tamanho das que tem hoje? A gente está falando de uma unidade aqui na Zona Sul, não é de São Paulo. Tá bom, ali perto do Morumbi. Isso. Uma em Cotia e a outra? E a outra é na Vila Missionária, fica ali perto do Jardim Miriam, né? Então são 3 unidades. Qual que é a grande meta para o ano que vem? E estamos em planejamento disso. É não ter a quantidade, mas ter a qualidade. Então nós vamos focar muito na qualidade. Então não existe a intenção de expandir, né, para outras áreas. Talvez se utilizando de outras metodologias, isso a gente pensou, né? Mas o tipo de trabalho que a gente faz, o EAD não funciona muito. Uma ou outra coisa a gente pode realmente fazer, uma formação de pais à distância, ou coisa assim, que daí eu capilarizo. Mas a nossa metodologia é uma questão presencial mesmo, é tete a tete com o aluno. Então, por enquanto, a gente não tem a intenção de expandir. O que a gente tem a intenção? De melhorar a qualidade e expandir os cursos. Então, assim, a grande intenção é que a gente tenha mais cursos técnicos regulamentados pelo MEC. Quando a gente fala de inteligência artificial, a educação, ela tá ali num paradoxo. Eu deixo de pensar um pouco porque a inteligência artificial está fazendo o trabalho para mim. Ou eu posso usar muito bem essa ferramenta para eu aprender mais, sintetizar livros e ter mais conhecimento e usar aquela ferramenta a meu favor. Quando a gente vai para uma outra camada que tem menos instrução, teve até menos acesso a coisas, a pessoas, a informação, como que é visto para essas mulheres que estão nesse estado vulnerável, um chat GPT ou qualquer outro tipo de inteligência artificial no dia a dia delas ali? Elas se sentem empolgadas, tristes? Vocês preferem não dar o contato para elas? Como que é isso? A gente incentiva, né? Eu acho que não dá pra gente escapar disso, gente. Não dá, né? Já aconteceu. Não dá. Não, já tá aí. Você não lidar com isso, a gente tá fora do mercado. E aí foge daquilo que a gente prega. O que a gente tenta conciliar com eles? Assim, ó, a inteligência artificial é uma ferramenta, como o telefone um dia foi, né? Como a televisão um dia foi também uma ferramenta de comunicação. Mas assim, a inteligência artificial, ela veio para somar a sua educação.
E aí não tem jeito, a gente usa, elas usam inclusive, e a gente tenta orientá-las de como usar. Então, hoje a inteligência artificial na FESO está muito mais com os colaboradores, com os professores, com os instrutores. E aos poucos a gente vai passando para as nossas beneficiárias. Mas não tem como fugir disso, né? Isso é voltar no tempo e aí não é. Agora a gente concilia o analógico com o digital. Então ela vai ler um livro, né? Ela vai pegar um livro, ela vai rabiscar o livro, né? Mas ela pode usar a inteligência artificial para ajudá-la a interpretar um pouco, por que não? Né? Nós vamos lançar agora um livro de poesias feita pelas meninas de Cotia, que é um trabalho de formação humana que a gente faz. Então elas leram algumas literaturas e a partir dali elas desenvolveram alguns em cima da interpretação. É um trabalho que é feito, né? Então, assim, é analisado o livro junto com as meninas e a partir dali elas montaram algumas poesias, né? E a inteligência artificial está ajudando elas até, ajudando-os para saber como é que eu coloco o desenho, como é que eu diagramo, né? Aí isso é importante. Mas ela não sai do letramento dela, não sai de cálculos nem nada. A inteligência artificial vem para ajudar no processo de aprendizado dela. Deixar um momento jabá agora, chegando na nossa reta final, para a gente angariar fundo para vocês, para usar isso daqui como uma plataforma para ajudar vocês a puxarem outras empresas para parcerias, para doações. Onde a gente acha vocês? Quais são os trabalhos de marketing e comunicação que vocês estão fazendo? Como que eu plugo as outras empresas que eu chamo aqui para o podcast para trabalhar com vocês? Olha, a gente tem um site, né? www.afeso.org.br. A gente está nas redes sociais, @FESOficial. E lá tem todos os nossos programas, todas as nossas reportagens. No nosso site, inclusive, tem o nosso relatório anual, que é o relatório que é auditado. E lá tem todas as formas de ajuda. Agora, a gente convida todas as empresas a irem lá, a participarem lá um dia, para verem o nosso trabalho, independente de se vão realmente apoiar ou não. A gente já faz muito isso. Vai conhecer o nosso trabalho. E se identificar, com certeza vai ajudar. A gente sabe disso. Mas a forma, né, o canal principal é entrar nas nossas redes sociais. Lá tem todos os formatos de apoio. Nos visitar, promover uma visita com os colaboradores, né, ser voluntário. E a gente tem um canal, a gente tem o pessoal de desenvolvimento institucional que fica à disposição. É só nos chamar e a gente vai até a empresa, inclusive, para apresentar. Bom demais. Sônia, para a gente chegar aqui, deixar um recado para o pessoal que está assistindo a gente. Qual a história que foi a mais marcante de todas as meninas que passaram desde que você está lá? Para inspirar as pessoas aqui a ajudarem. São várias, né? Agora você me pegou, são várias, né? Tem história de uma menina, essa talvez a que tenha mais impactado, que foi a que eu lidei quando eu entrei, quando eu fui ser diretora, né? Tenho contato com a menina até hoje. Essa é uma história de uma menina que ela foi abandonada pelo pai e pela mãe e ela ficou 1 ano no centro de São Paulo, sozinha. Essa menina tinha 8 anos. Morando na rua? Na rua. Num belo dia, eu estava até saindo da FESO, me chega uma moça nova que queria conversar comigo e contou a história dessa moça. Por Deus, uma tia, que é um anjo na vida dela, falou que ia encontrar e encontrou essa menina. E essa menina ficou com a gente durante 2 anos. E uma menina que, assim, depois que fiquei sabendo de toda a história, de que ficou, graças a Deus, nada aconteceu com ela, tirando, lógico, né? Mas imagina a história e a vivência dessa menina. Por Deus sobreviveu, né? Algo divino mesmo.
Mas um sorriso, Douglas, que você não tem ideia. Um sorriso que me dava peso na consciência se eu reclamasse. E de uma inteligência absurda, tá? Resumidamente, essa menina já saiu, né? Saiu ano passado. Ela está trabalhando numa área de marketing de uma empresa que é uma empresa nacional, mas uma empresa grande. Recentemente mandou foto pra gente de como ela tá, a família agradecida, né? Mas talvez esse seja o maior, a história exitosa e que eu vou levar para toda a minha vida, que é a história dessa menina. E a gente tem outras. A gente tem meninas que já estão no exterior, estão trabalhando no exterior, que já estão dando aula, né? De vez em quando a gente a chama e a gente faz uma chamada de vídeo para mostrar para as meninas aonde ela está. Então a gente tem... Você tem curso de inglês lá também, outras línguas? A gente tem básico, inglês básico. Mas casos são vários mesmo, casos que são de superação, né? A gente tem voluntários, aí eu acho que é de superação, que foram ex-alunas, que hoje são empresários muito bem-sucedidos. A gente tem uma moça que a gente chama que é embaixadora da FESO, uma pessoa boníssima, que a gente só tem a agradecer a ela, a Mara Marcondes, que é uma ex-aluna e que hoje ela trabalha na área de finanças e ela leva toda a equipe dela lá para falar com as meninas. Todo ano ela faz um trabalho com as meninas e é uma ex-aluna, né? Então, assim, de 1000 meninas, Douglas, a gente sabe que não vai atingir todas mesmo, né? A gente não tem essa pretensão. Não, tem a pretensão, mas a gente sabe que não consegue tão fácil. Engajar todas, né? É muito difícil. Mas se a gente conseguir dessas 1.100, eu tô feliz, né? Porque são 100 que vão cuidar de outras que vão, né? Quanto mais a gente tiver instituições e empresas que queiram formar pessoas melhores, eu acho que é isso que o mundo está precisando na atualidade. A gente precisa de pessoas melhores, de pessoas que gostem de gente, mais do que da internet artificial, mais do que da tecnologia. Bom demais, Sônia. Obrigado por abrir sua agenda, compartilhar um pouco da sua história. Eu que agradeço. Obrigado mesmo. E parabéns pelo trabalho de vocês, cara. É incrível, muito nobre. E você gostou desse episódio? Deixe seu like, seu comentário, compartilha com seus amigos e até a próxima.